Olá, eu sou a Priscila e você está no canal Sobre a Leitura. E o vídeo de hoje é para dar início a um novo quadro aqui no YouTube, o De Frente com o Mal. Mas na verdade esse quadro é antigo em outras mídias. Lá no blog, no Instagram, desde 2020, a gente faz esse tipo de post. A gente fez alguns sobre serial killers, vamos até deixar o link de alguns aqui para vocês darem uma olhada. E aí a gente achou que seria interessante trazer aqui para o YouTube. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder quando a gente postar essa temática e também outros. E nos siga também lá nas outras redes sociais. Então, dito isto, bora pro vídeo. O De Frente com o Mal, ele vai tratar casos de serial killers e também casos de pessoas desaparecidas, tudo que englobe aí essa questão do mal e tudo mais. E para começar, eu escolhi a Elizabeth Bathory, uma serial killer conhecida como a Condessa Sangrenta, e tudo que eu tô dizendo aqui nesse vídeo foi tirado do livro Lady Killers, da Tori Telf. Elizabeth Bathory nasceu em 7 de agosto de 1560, nasceu em uma família muito rica, recebeu a melhor criação que o dinheiro pode comprar, além de falar húngaro, eslovaco, grego, latim, entre outras línguas. Como a maioria dos serial killers, Elizabeth Bathory teve contato com a violência logo na infância, assim moldando seu caráter conforme foi crescendo. Aos 13 anos, Elizabeth casou com outro adolescente de 15, também muito rico. Eles eram tão ricos que eles até emprestavam dinheiro para um rei, mas isso não era a única coisa que eles tinham em comum. Elizabeth e seu marido, Nadasdy, nutriam essa adoração pela violência e foi ele que introduziu ela nesse universo de tortura e tudo. Ele ensinou a ela um truque que ele pegava papel, enrolava assim, colocava óleo e colocava entre os dedos das moças que trabalhavam para eles e colocava fogo. Mas seu marido não foi a única pessoa responsável por inserir Elizabeth na violência. Uma mulher chamada Ana, que foi fazer companhia para Elizabeth enquanto seu marido trabalhava longe, logo foi chamada de bruxa por causa da sua aura esquisita. Nessa época que a Elizabeth viveu, o dinheiro falava mais alto. Não que isso não aconteça hoje em dia, mas os nobres, eles estavam acima da lei, né? Então, eles achavam que eles poderiam fazer tudo o que eles quisessem. E quando pessoas começaram a assumir na propriedade da Elizabeth, pessoas pobres, não ligaram muito, né? Mas um padre que sempre era chamado para fazer o velório das moças, ele começou a estranhar. Ele pensou, mas não é possível que tanta gente morre aqui nesse lugar. Então ele começou a desconfiar e acusações foram feitas contra Elizabeth. E como se ela já não fosse bastante violenta, uma ira acometeu ela de uma forma muito grande quando seu marido morreu muito jovem, deixando para ela a responsabilidade de, com 44 anos, cuidar da todas as propriedades da família. Aí ela começou a matar ainda mais moças jovens que trabalhavam para ela. Mas a Elizabeth, ela não trabalhava sozinha, ela tinha um esquadrão que era conhecido como Esquadrão da Tortura, composto por 4 membros e cada um tinha ali uma tarefa a ser feita. Apesar do esquadrão levar esse nome, tinha uma integrante que ela não era assim de todo ruim. Ela sempre tentava dar comida para as moças, tentar dar uma ajudinha ali, mas ela foi descoberta e acabou sendo espancada pelo resto do esquadrão. E a Elizabeth, ela não precisava de muito para cometer esses atos de violência com as suas empregadas. Qualquer coisinha que elas errassem, ela já dava ataques de ira totalmente desproporcionais. Um exemplo era, se uma moça errava uma costura, ela ia lá e cortava os dedos dela fora. Entre outros atos brutais, como arrancar um pedaço do rosto de uma moça porque ela não estava aguentando levantar da cama por estar doente. Atitudes totalmente desproporcionais. E assim, cada membro desse esquadrão gostava de um jeito ali de matar suas vítimas. Um era
cortando, outra torturando. Já a Elizabeth gostava de tudo. E conforme os anos foram passando, alguns boatos sobre a Elizabeth foram correndo. O mais famoso dele é que ela se banhava em sangue de moças virgens para poder conservar a aparência jovem. Isso não é verdade, né? Ela ficou conhecida como Condessa Sangrenta porque ela matava com tanta violência, com tanta frequência, que ela ficava banhada em sangue. Daí veio o nome, mas essa questão de banhar em sangue de virgem, isso não é verdade. E, assim, como todo serial killer, a Elizabeth acabou cometendo erro. Eles acabam ficando um pouco relaxados, porque eles matam, eles fazem o que eles querem, eles não são pegos. Só que, assim, ela cometeu um erro. Antes, ela matava moças pobres, que ninguém sentia falta, né? E aí, como ela chamava a empregada, chamava as moças para trabalhar com ela e ninguém queria, porque todas as moças que trabalhavam para ela morriam, desapareciam de alguma forma, ninguém mais quis. E aí ela pensou, como que eu vou fazer para conseguir continuar matando essas moças? E aí ela resolveu abrir uma escola de etiqueta para moças nobres também. E aí ela começou a matar essas moças nobres. Só que aí os pais dela ficaram, peraí, ela foi lá pra casa da Elizabeth, morreu, desapareceu, e aí? E aí eles começaram a investigar mais a fundo, porque ela mexeu com as moças erradas, né? Moças que as famílias tinham condição de averiguar o que aconteceu com elas. E, como eu disse anteriormente, naquela época, os nobres, eles estavam acima da lei, então não era comum eles serem investigados. E aí o pessoal lá, os investigadores lá da época, eles não sabiam o que fazer. E eles escreveram para os filhos da Elizabeth para perguntar o que eles deveriam fazer. Eles falaram, olha, vocês fazem aí a investigação na maciota aí, não quero o nome da minha mãe envolvido nisso, né? Vocês podem perguntar pros empregados e tudo mais, mas eu não quero ver o nome da minha mãe nisso daí. E aí começaram as investigações lá no castelo dela, onde ela morava, e foram encontradas meninas em situações preocupantes, presas em masmorras, sem comida, em situações desumanas, né? E aí ela foi presa para eles poderem investigar melhor e tudo mais. E ela ficou no mesmo lugar que essas meninas ficaram. Mais de 300 pessoas foram testemunhas contra a Elizabeth. Inclusive as pessoas lá que compunham o seu esquadrão da tortura. E esses testemunhos foram mais do que suficiente para incriminar a Elizabeth. Não se sabe exatamente quantas pessoas ela matou, mas o número varia entre 30 e mais de 600. A pena que a Elizabeth recebeu ela foi condenada a passar o resto dos seus dias presa no seu próprio castelo de sangue. E ela morreu em agosto de 1614. Apesar de todos os testemunhos que tiveram contra a Elizabeth, muita gente não acredita que ela realmente era culpada por tantas mortes, tantos horrores, porque, segundo eles, não tinham prova suficiente, apenas testemunhos ali, né, faltavam provas concretas. E eu quero saber de você, você acredita que a Elizabeth realmente foi responsável por tantos horrores, ou que foi uma intriga contra ela, foi uma rede de mentiras que inventaram para ela? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!